Graça e paz, irmãos e irmãs, boa noite. É com grande alegria que nos reunimos desta forma, aonde esse lugar que eu estou, você está, se transforma a casa de Deus, para celebrarmos este culto, nesse domingo de Páscoa. Um dia muito especial para nós cristãos, porque Jesus Cristo vive. Aleluia! Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Estamos alegres em ter você nesse nosso culto. Seja bem-vindos. Jesus disse que, Mateus capítulo 18, versículo 20, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Como é bom saber que Deus está conosco, porque nos reunimos aqui não por nossa causa, mas por causa de Jesus e sua obra por nós. E hoje é um domingo especial, o mais especial e importante de todos os outros domingos. De nada valeria Jesus ter nascido se não tivesse obedecido a Deus, seu Pai, e morrido na cruz. E ser ressuscitado, tendo a certeza da salvação, que é graça, presente de Deus, para você, para mim, através de Jesus. Vamos cantar. Vamos orar? Bondoso Deus, tu não ficastes escondido, mas tu te revelaste e vieste em forma humana. Sofreste como as pessoas sofrem, mas venceste a dor e a morte através da ressurreição de seu Filho Jesus Cristo. Nós te pedimos, ao celebrarmos a tua ressurreição, permita que também nós não nos
conformemos com a dor e o sofrimento, mas que com a fé em teu Filho, Jesus Cristo, possamos colocar cada vez mais sinais concretos da cruz vazia, trazendo paz e esperança, onde há luto, dor e injustiça. Isso te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Na oração de súplica do Salmo 86, versículo 3, 86, versículo 3, Davi disse o seguinte: compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo continuamente. Vamos orar? Pai de amor, nos achegamos na tua presença com humildade, crendo no teu amor e em tua misericórdia. Reconhecemos que somos falhos, que fracassamos muitas vezes e envergonhamos o teu evangelho. Amado Deus, queremos em oração silenciosa confessar as nossas falhas, que foram cometidas em palavras, pensamentos e ações. Ouve, Pai, o nosso pedido de perdão. Obrigado, Pai, pelo teu amor, que é tão grande. Ajuda-nos a ficarmos sempre firmes contigo. Em nome de Jesus, o Cristo. Amém. Amém. A palavra do Salmo 86, versículo 5, diz assim: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Se você está verdadeiramente arrependido e quer ter uma nova vida em Cristo, saiba que você recebe o perdão de seus pecados quando confessa de coração. Não esqueça, seu pecado foi pregado lá na cruz. Alguns dos nossos avisos. Hoje pela manhã comemoramos o domingo da ressurreição. Foi um domingo abençoador. Tivemos o nosso coral cantando, animando a Santa Ceia. Foi um culto muito abençoado. Com certeza os que puderam participar sentiram isso em seus corações. E o convite para você está aí. Venha um domingo, 9 horas da manhã. Eu sei que domingo, 9 horas é muito cedo, mas é para o Senhor, né? Vale a pena. Venha nos fazer uma visita. Também quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que têm dizimado e também têm nos ofertado. Muito obrigado. Essas ofertas e dízimos têm nos ajudado muito em nossa missão, em nosso desejo, vontade de levar a palavra do Senhor, nos nossos projetos como Igreja Metodista em Pinheiros. Muito obrigado. Que Deus os abençoe também. Mas você que não pôde nos dar, eu conto com as suas orações. Muito mais do que às vezes as ofertas. Vamos combinar assim? Vamos louvar ao Senhor. Cristo aqui não está.
Graça e paz, irmãos e irmãs. Para esse nosso culto de Páscoa, eu queria trazer uma reflexão em cima do texto de Lucas, capítulo 24, dos versículos 13 até o 35. É um texto muito conhecido, provavelmente na sua Bíblia vai estar com o título Os Discípulos no Caminho de Emaús. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: Que é isso que vos preocupa e que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Porém, Cleopas, respondeu, dizendo: És o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: Quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constatava em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram os que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Bom, então a partir de agora nós vamos analisar esse texto de forma detalhada e destacar 4 elementos essenciais revelados em Jesus. Para contextualizar, é importante a gente analisar o texto de uma forma mais completa. O texto ele já começa com as palavras nesse mesmo dia. Devemos já fazer uma parada e nos perguntar que dia. Para nós seria o dia da ressurreição, mas para aqueles 2 discípulos era simplesmente o terceiro dia da morte de Jesus, dia de desânimo e de tristeza. Os 2 iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Aqui é bom lembrar que o judeu, o bom judeu, não podia caminhar mais do que 1 quilômetro no dia de sábado. Portanto, é impossível que eles viajassem no dia anterior, no sábado. Então, domingo é a primeira oportunidade que eles têm para sair de Jerusalém e eles aproveitaram bem essa situação, já que estão voltando para sua casa desiludidos, decepcionados e sem perspectivas. O relato ele começa com a desintegração da comunidade cristã. Tudo acabou. A comunidade cristã ela se dispersa e não há nem alegria e nem esperança. De repente, no caminho surge Jesus, sem que seja reconhecido. Com isso, Lucas ele quer dizer que o ressuscitado não é um defunto que voltou a viver, mas ele tem uma nova maneira de ser, um corpo glorificado.
É importante notar como Jesus se comporta através dos verbos que Lucas usa. Ele aproximou-se, caminhou com eles, perguntou. Ele não veio acusando nem dando explicações bíblicas. Ele criou um ambiente agradável onde fosse possível explicar tanto a vida como a Bíblia. Quantas vezes isso falta nas nossas igrejas cristãs? Nós não nos aproximamos uns dos outros, nós mantemos distância, não caminhamos juntos. Queremos dar soluções sem conhecer a realidade dos nossos irmãos e irmãs. Por isso mesmo, muitas vezes não tem efeito as nossas reuniões ou os nossos encontros bíblicos. No versículo 17, Jesus pergunta: o que é que vocês andam discutindo pelo caminho? Ou seja, ele dá a oportunidade para que eles exponham a sua realidade, sem julgamento, sem moralismo. Ele parte da realidade dos dois conforme eles a experimentaram, mesmo que seja com uma análise equivocada dos dois. Então, o primeiro elemento que eu quero destacar é que Jesus dá a oportunidade de fala aos discípulos. Os discípulos falam. Cleofás, ele expõe com clareza toda a situação. Diante da morte de Jesus, ele frisa uma coisa importante. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Eles esperavam, portanto, eles já não esperam mais nada. Aqui ressoam traços de decepção, desilusão, desânimo, até de certa revolta contra Jesus, pois todas as suas esperanças tinham sido desfeitas. Os seus sentimentos vão muito além de uma simples tristeza. Um elemento importante também é o fato que os dois sabiam que o túmulo estava vazio. Eles dizem que 2 apóstolos já tinham ido verificar a história das mulheres. Mas isso não diz nada a eles. Eles continuam tristes e desiludidos. O segundo elemento que eu quero destacar é a Bíblia. Agora e só agora, depois de ter criado esse ambiente e escutado a realidade, é que Jesus usa a Escritura. Ele frisa que eles custam a entender e demoram para acreditar em tudo aquilo que os profetas falaram. Notemos bem, eles não custam para saber, mas para entender e acreditar. Eles eram judeus piedosos, e mesmo sendo analfabetos, eles conheciam muito bem os salmos e as profecias. O seu problema é que, embora conhecessem o livro da Bíblia e também o livro da vida, eles não conseguiam ligar as duas coisas. Então Jesus ele explica as escrituras, ou seja, ele não dá uma aula sobre o que está escrito ali, mas ele faz uma ligação entre a vida deles e a Bíblia, iluminando a sua realidade com a palavra de Deus. O terceiro elemento é a partilha. Quando eles chegam em Emaús, os discípulos convidam Jesus para entrar e jantar com eles. Aqui nós temos o ponto central da história, pois até agora a explicação bíblica, por tão bonito que pudesse ter sido, não mudou a vida deles. Mas agora sim, Jesus se põe à mesa e, de acordo com o versículo 30, diz: tomou o pão, abençoou, depois partiu e deu a eles. De propósito, Lucas usa as palavras que recordam a última ceia. É a experiência da partilha, da comunidade. Agora é que o milagre acontece. Nisso, os 2 discípulos se abriram os olhos e reconheceram a Jesus. Nesse mesmo momento, Jesus desaparece da frente deles. Por quê? Porque uma vez feita a experiência da presença do ressuscitado no meio deles, eles não precisavam mais da muleta da sua presença física. Agora eles caem dentro de si e reconhecem que não ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as escrituras? A Bíblia é capaz de fazer arder o coração, mas para abrir os olhos é necessário também a experiência da comunidade, de celebração e de partilha. O quarto e último elemento é a missão. Se a história terminasse aqui, seria uma história de uma experiência bonita feita por 2 pessoas. Mas isso não basta. Tal experiência da presença do Senhor ressuscitado exige a formação de uma comunidade fraterna de vida, discipulado e missão. Os mesmos 2 que de manhã fugiram de Jerusalém, pois aquele era um lugar de morte, de perseguição e do fracasso, de tarde se põe no caminho de volta. O que mudou? Jerusalém mudou durante o dia? Não. Ela continua sendo um lugar de perigo, de morte e de perseguição. O que mudou foi a cabeça dos 2.
Em lugar de uma fé pré-pascual, agora eles têm uma fé pós-pascual. Em lugar do desânimo, há um entusiasmo e coragem, pois eles experimentaram a presença de Jesus ressuscitado. A história que começou com a comunidade se desintegrando termina com a comunidade se reintegrando, se unindo na paz e na alegria, pois os discípulos puderam confirmar realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E os dois de Emaús puderam contar o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Essa história ela pode nos ajudar bastante hoje, pois ela retrata a situação de muitos cristãos e cristãs, comunidades dos tempos atuais, em que simplesmente acreditam em Jesus intelectualmente, mas não vibram com a presença dele em nosso meio. Reduzem a fé a uma adesão intelectual aos dogmas, sem que ela seja algo que dê sentido à vida e à caminhada. Limitam o seguimento de Jesus a uma série de práticas e leis morais, mas sem qualquer vigor missionário. Jesus ele liga esses 4 elementos essenciais. A realidade, ele dá oportunidade para os discípulos falarem. A Bíblia, a celebração da partilha e a comunidade. E toda essa união entre esses elementos que se revela a presença do ressuscitado e a vontade de Deus. É na interação desses aspectos da vida cristã que a Bíblia se torna lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, como diz lá no Salmo 119. Que nós possamos procurar sempre unir esses elementos nas nossas reuniões e encontros, e só assim nós vamos descobrir como se concretiza o desejo do salmista, que diz no Salmo 95, vocês escutem hoje o que ele diz. Vamos orar? Senhor Jesus, nós colocamos as nossas vidas diante de Deus. Nos ajuda, Pai, a entender a Bíblia, a entender o que a Bíblia fala, Pai, para que nós possamos realmente viver a esperança, Pai, da salvação. A esperança, Pai, que só o Seu Filho Jesus pode nos dar. Pai, que nós possamos criar esse ambiente, Pai, confortável dentro das nossas comunidades, Pai. Que nós possamos entender a realidade do outro, Pai. Que nós possamos compreender a Bíblia. Que nós possamos ter essas experiências em comunhão, Pai, em comunidade, Deus. Jesus, se mostre presente em nosso meio e que nós possamos notar essa presença. Esteja conosco, Pai, nos abençoando. Esteja ministrando as nossas vidas, Pai. E que nós possamos também refletir a luz de Cristo no mundo, refletir a esperança do ressuscitado entre as pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação do Espírito Santo seja derramado sobre todos nós e toda a Igreja de Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Boa semana a todos e todas, e que nós possamos viver na esperança do Cristo ressuscitado.